Em continuidade ao que nós estamos mencionando sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do verso 39 ao verso 44, diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, ele orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Nós vamos ficar por aqui e nós vamos meditar nesse texto e vamos ver a importância da cruz. Irmãos, quando eu olho e vejo uma cruz como um obstáculo no meu caminho, pelo qual eu também preciso passar, como Jesus passou, nós precisamos passar pela cruz. Nenhum de nós poderá viver sem passar pela cruz. Todos nós teremos que passar pela cruz, porque é exatamente na cruz onde nós vamos colocar tudo aquilo que precisamos colocar aos pés do Senhor e nos anular. Esse é o primeiro passo das nossas vidas, e nós vamos fazer isso. Eu preciso passar e entender que através da cruz encontrarei um novo caminho para mim. Através da cruz, quando eu passar por ela, eu vou encontrar um novo caminho para a minha vida. Irmãos, é difícil aceitar e enfrentar o caminho da dor, da tristeza, da humilhação, da solidão. É isso que o caminho, é isso que quando nós vamos na direção da cruz, é o que a cruz proporciona para nós em determinado momento. É nós nos sentimos sozinhos, é nós nos sentimos desamparados, é de se estar no meio, às vezes, de muitas pessoas, cercado de várias pessoas, mas não sentimos sozinho. Esse é o momento pelo qual muitas vezes nós estamos dentro da cruz. Nós estamos na cruz nesse momento, porque é o momento que nós nos sentimos desamparados, como o próprio Jesus se sentiu desamparado. Nós nos sentimos sozinhos, como Ele próprio se sentiu sozinho. E nós passamos por esse processo. É um processo que Deus trabalha em nós e que ninguém pode fazer nada, e que nada, muitas vezes, naquele momento nos satisfaz, porque é o momento da cruz, é o momento da solidão. E nós vamos observar ao longo do caminho que a cruz é um caminho de dor e tristeza, mas quando nós enfrentamos, quando nós aceitamos a cruz, logo posteriormente nós vimos que, quando nós sacrificamos a nossa vida, nós vimos a alegria chegar em nossas vidas. É um processo em nós. Eu não quero, ninguém quer passar por dor, por tristeza, por solidão, mas ela vem sobre nós. E quanto mais nós fugimos da cruz, mais tardamos a alegria que está proposta para nós. Quanto mais nós tardamos a cruz, a nossa entrega, mais fica difícil para nós, porque nós estamos retardando aquele que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Quando Cristo desceu, Ele passou aqui 30 anos, tendo uma vida comum, trabalhando, tendo suas atividades com seu Pai, mas 3 últimos anos trabalhou no reino de Deus, e posteriormente Ele partiu, e Ele teve que enfrentar a cruz. E Ele foi um exemplo para nós, e nós também temos que enfrentar. É por isso que Ele vai nos dizer, quando nós começarmos a desenvolver o estudo, e nós vamos dizer o que o Senhor fala conosco. E nós vamos começando a ver, irmãos, a cruz, ela era um símbolo, ela era um instrumento de madeira, como todos nós sabemos. É um formato, quase o formato de um X. Esse é o formato da cruz, de madeira, e era utilizado para execuções de criminosos no primeiro século. Somente os romanos tinham um costume muito grande de colocar realmente a forma de crucificação, a forma de prender os criminosos através da cruz. Era um momento muito difícil, e a cruz, ela tinha um símbolo de maldição, era um símbolo que ninguém queria receber, era um símbolo de vergonha. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas 3,
Porque Cristo, ele se tornou maldito por nós, para que nós tivéssemos uma vida diferente, para que nós tivéssemos uma vida transformada. E esse era o caminho pelo qual ele veio à terra, e ele tinha que passar. E às vezes nós ministerialmente, nós como servos do Senhor, somos chamados por Deus acerca da sua obra, acerca daquilo que Ele estabeleceu para nós, e às vezes nós queremos fugir do propósito que Deus estabeleceu para nós. E um dos propósitos que Deus estabeleceu para nós é a cruz. Eu sei que dói, não é fácil. Não é fácil se sentir sozinho, não é fácil sentir dor, não é fácil sentir tristeza, não é fácil se sentir desamparado por todo mundo, não é fácil. Mas às vezes, para nós nos amadurecer, precisamos passar por esse caminho. E esse caminho muitas vezes Deus estabeleceu para todos nós, e nós queremos às vezes fugir da cruz, mas nós vamos ter que passar por ela. Irmãos, é assim a cruz, porém Cristo nos leva à cruz para ali deixarmos tudo. Ele nos leva até a cruz, porque nós chegávamos lá na cruz, deixarmos tudo aquilo que possa atrapalhar a minha vida, a sua vida, e chegarmos até a presença de Deus. E Ele nos manda entregar tudo, renunciar todas as coisas. E esse é o processo da cruz, é o processo de renúncia. Eu preciso renunciar, você precisa renunciar. A cruz que precisamos às vezes deixar, às vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Muitas vezes são coisas que nós achamos que era muito mais importante na nossa vida, coisas que nós achamos que eram tão valiosas na nossa vida, e às vezes não são tão importantes, e às vezes Deus nos pede que nós venhamos renunciar esse amor a tantas dessas coisas que nós achamos que são prioridade na nossa vida, e com o passar do tempo nós vamos ver que não eram. E Deus quer nos ensinar isso ainda quando estamos ainda com vigor, com disposição, para fazermos muitas coisas para o seu reino. Irmãos, eu quero passar algo para vocês nessa noite. Como passar pelo obstáculo da cruz? Uma das coisas que nós temos que fazer para passar pelo obstáculo da cruz é negar a si mesmo. Em Lucas 9, 23 ele diz: então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, o texto falando, mas lendo Lucas 9, 23. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse era o ensinamento do Senhor, e esse foi o ensinamento que Deus estabeleceu. E esse ensinamento que Ele estabeleceu para o seu discípulo era algo que eles precisavam fazer, algo que nós precisamos fazer: negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Mas, irmãos, eu quero citar um exemplo de um irmão nosso, pelo qual a Bíblia relata que ele teve uma experiência sobre isso, de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o projeto que Deus tinha para a vida dele. Nós vamos falar sobre o nosso irmão Paulo. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Nós vimos Paulo saindo em perseguição aos cristãos, vimos Paulo no caminho de Damasco, vimos Paulo ter uma experiência com Deus, quando ali ele cai, e ali ele vê uma grande luz, e ali ele vê o Senhor falar com eles: Paulo, porque Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele entende, ele aí diz: quem é? E o Senhor diz: sou eu a quem tu persegues. Então nós vamos começar a entender que ali ele começa a ter uma experiência. Quando ele se levanta daquela experiência que ele teve, ele se levanta sem enxergar, e aí ele passa 3 dias sem enxergar em um determinado lugar. A Bíblia diz que na rua direita de Damasco, lá estava Saulo. E aí, a partir do versos em diante, do verso 10 ao verso 18, começa agora a formação de novo, uma nova formação de um novo homem agora. E Deus começa a formar agora um novo homem, e um homem que vem debaixo da renúncia, um homem que vem realmente, aquele homem que veio perseguindo o povo com toda arrogância, com toda autoridade, com todo o valor humano que ele tinha, com toda a sabedoria que ele tinha, com tudo que ele possuía. Tudo aquilo agora se transformou em nada. Deus tirou tudo.
E às vezes, algumas vezes, eu e você, para o Senhor trabalhar em nossas vidas, e algumas vezes Ele termina tendo que tirar tudo que existe em nós. Ele tira às vezes valores que nós achamos que eram tão grandes. Às vezes Ele tira saúde, às vezes Ele tira trabalho, às vezes Ele tira, sabe, poder que às vezes nós tínhamos de alguma área. Ele está tirando tudo que nós possuímos, e isso agora você não é mais nada. Eu agora vou te fazer de novo um novo ser, uma nova criatura. E aí nós vimos o nosso irmão Saulo. Veio ali cheio de autoridade, cheio de valor, mas naquele momento ali ele não tinha mais nada. Ele estava sendo apenas um homem cego, e pela lei ele não tinha mais valor nenhum. Pela lei nem no templo ele poderia entrar. Acabou Saulo, acabou ele. E aí o Senhor dá uma visão, a partir do verso 10 em diante, o Senhor dá uma visão a Ananias, vai à rua direita, mas lá tem um homem chamado Saulo. Vai lá e ora por ele. E Ananias disse: Senhor, esse homem persegue a igreja, esse homem recebeu carta para matar a igreja em Damasco, ele veio com fúria, com sede, de morte, e o Senhor me manda ir lá. Nós podemos aprender aqui a história de dois homens, irmãos. Dois homens que tiveram uma situação muito interessante de entregar-se a si mesmo, porque Ananias disse: Senhor, é aquele homem. Pelo lado humano de Ananias, ele sabia que poderia acontecer algo com a vida dele naquele momento. Se ele orasse, Paulo viesse a ver, e ele poderia naquele momento matar Ananias, prender Ananias. E Ananias obedeceu a Deus, não teve amor à sua própria vida. Ele confiou naquilo que Deus havia estabelecido. Nós vimos aqui um homem que renunciou a si mesmo, entregou a sua própria vida para o Senhor e disse para o Senhor: Senhor, se eu viver, se eu morrer, tudo é para louvor e adoração do seu nome. Mas Ananias queria cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, e assim ele se entregou para cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu para ele. E aí nós vimos a história que ela segue, dos versos 10 em diante. E nós vimos a experiência que Ananias teve de obedecer a Deus, mesmo que isso significasse a sua morte, que nós vemos aqui. E agora nós vemos Deus também trazendo para Paulo. E a Bíblia diz que Deus estabelece uma mudança na vida de Paulo. Deus muda a história dele. Mas o Senhor também diz algo muito, irmãos, que eu queria ler com você. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 9, do verso 10 em diante. Eu queria que você lesse comigo, para que nós pudéssemos entender algo maravilhoso, mas entender o valor da cruz. Do verso 18 em diante, 9, 18, diz assim: E logo lhe abriram os olhos como uma das escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco. E logo na sinagoga pregava que este era filho de Deus. E todos ouviam e estavam atônitos, e diziam: não é este o que veio em Jerusalém, que perseguiu os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para livrar presos os principais sacerdotes. Era essa a visão que as pessoas tinham de Saulo, mas foi a visão que Deus mudou, foi a visão que Deus tirou, foi a visão que Deus colocou de uma maneira bem diferente. Isso nós vimos como Deus fez. E mais Deus, naquela grande preocupação de Ananias recebe uma palavra vinda de Deus, e é isso que eu queria também ler com você. E ele teve confiança de ir até lá. E no verso 15 Deus diz assim: Ananias, disse porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Era um vaso escolhido pelo Senhor, sim. Era um vaso escolhido por Deus. Saulo, sim, que agora tornou-se em Paulo. Ele era um vaso escolhido de Deus, era um vaso separado por Deus. Mas nesse mesmo versículo 15 de Atos, capítulo 9,
nós vemos aí uma palavra muito interessante. Depois que ele fala: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. Verso 16: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu te mostrarei o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. O obstáculo da cruz, irmãos, nos leva a passar por um caminho. Nós conhecemos a história de Paulo, vimos quantas perseguições ele passou, quantos obstáculos ele encontrou nesse novo caminho, mas vimos também quantas vitórias ele teve, e hoje eu e você podemos hoje estar falando nele como um dos maiores missionários, como um dos maiores evangelistas que a palavra de Deus nos mostra. Nós vimos esse homem fazer muitos milagres, operar muitos milagres através do nome de Jesus. Esse homem tem hoje uma grande responsabilidade, sim, quando Deus o chamou, mas Deus também deu a ele grandes vitórias. Na perseguição que ele passava, posteriormente Deus dava vitória. Toda barreira, todo obstáculo que ele encontrava, depois daquele obstáculo, Deus concedia a ele grande vitória. Todo obstáculo que você encontrar, através da cruz de Cristo, através de você renunciar a algo por amor ao Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, o Senhor também te dará vitórias. Porque a cruz não significa só a morte. A cruz significa uma nova vida. A cruz significa iniciar algo. A cruz significa o lugar que você vai morrer para o mundo, mas essa pessoa que morreu, essa pessoa que ressuscitará, essa pessoa será usada para a glória de Deus. Cada renúncia minha, cada renúncia sua significa um novo tempo com Deus. Ananias teve a experiência dele, Paulo teve a experiência dele. Todos dois tiveram experiências maravilhosas em Deus, experiências que mudaram as suas vidas, porque eles resolveram entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. Eles resolveram negar a si mesmo, tomaram a cruz e seguiram ao Senhor. E que você, nesse dia chamado hoje, tome essa postura. Negar a si mesmo não é fácil. Entregar ao Senhor a sua vida não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando nós fazemos isso, o Senhor garante vitória para nós. Ir até a cruz significa muitas vezes, como eu já falei, momentos de solidão, momentos de tristeza, momentos às vezes até de desespero, momentos de dor, mas depois que você passar, Deus te dará momentos de alegria. A agonia que Cristo teve lá no jardim do Getsêmani, aquilo que ele derramou o seu suor, como gota de sangue espalhado pela terra, nós vimos que posteriormente a cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou e vimos a glória do Senhor depois da cruz. Depois da cruz, Deus estabeleceu glória, Deus estabeleceu vitória, Deus estabeleceu tempos melhores, mas precisamos passar pela cruz. Precisamos passar pelo obstáculo da cruz para podermos encontrar aquilo que é a vitória que Deus tem para cada um de nós. Se não passar pela cruz, não saberemos o que Deus tem para nós. Se você não passar pela cruz, você não vai saber o que Deus tem preparado para você. Para isso, nós precisamos passar pela cruz. E nós vamos falar daqui a pouco sobre uma outra pessoa que também teve uma experiência também na sua vida, de ter sua vida mudada, porque ele teve uma experiência assim. Ele teve que entregar a si mesmo, teve que negar a si mesmo, e a partir daquele momento fazer a vontade de Deus. A sua vida foi abençoada, mas mudou a sua vida, mudou os seus planos. E quando nós entregamos a nossa vida para ser usada por Deus, os planos nossos são modificados, e passamos agora a viver os planos que Deus estabeleceu para nós. Você não é mais um qualquer um, os seus planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Os seus planos precisam estar alinhados com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida aqui na terra. E tudo começou no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Deus alinhou novos planos para você. Deus alinhou um novo tempo para você. Deus estabeleceu algo novo para você. E que você no dia de hoje possa pensar nisso. Que Deus tem novos planos para você. Porque você negou a si mesmo, entregou-se ao Senhor. Você realmente tomou a sua cruz e vai segui-lo.
e a partir de agora Ele tem um plano novo para você, e você precisa aceitar os novos planos que o Senhor tem para você. Amém? Só um minutinho, a gente volta com a segunda parte, em nome de Jesus.